Estamos com a revista Cauim, sempre trazendo um convidado que está presente aqui no nosso espaço. O Cineclube Cauim é uma entidade que abriga a diversidade. A gente brinca que o que a política separa, a cultura une. E aí, graciosamente, a gente sempre recebe diversos partidos, diversas pessoas importantes e que contribuem para a democracia brasileira. Hoje nós vamos falar com a deputada federal, Tabata Amaral, que está aqui conosco em Ribeirão Preto. Bem-vinda, Tabata. Muito obrigada, é um prazer. Estou encantada com esse espaço e muito animada para a nossa conversa. Tá ótimo. Obrigada. E aqui do meu lado está o Papa, que hoje está entrando nas fileiras da Tabata, né? Veio assinar a ficha de filiação agora. O PSB tá momento histórico, Tem muita gente boa no PSB, temos muitos amigos, trabalhei com Geraldo Alckmin quando foi governador e pra gente é muito caro receber pessoas que realmente trabalham com a democracia. Quero começar com uma pergunta para você, uma dificuldade, porque num país tão desigual como o nosso, né, que a gente tem aí uma desigualdade enorme e há uma inversão no Congresso, na Câmara e no Senado, uma inversão de representação, né? A maioria da população é pobre, né, baixa renda, e a representação lá definitivamente é o oposto, né? Como você consegue emplacar tanto projeto lá, mulher, com essa diversidade, com essa bancada tão contrária às pautas, né? Eu vou encerrar essa apresentação, mas a gente vê muito o pessoal falando do Bolsa Família, recentemente o pé de meia, né? Não, isso é o problema do Brasil, na hora de cortar tem que cortar isso. E esquece do corte do Bolsa Empresário, dos juros, das isenções fiscais, da Zona Franca de Manaus, que continua franca há muitos anos, né? Eu costumo brincar que a Harley Davidson recebe mais subsídio do que qualquer família no Brasil. Exato. E é uma fábrica de motos que é subsidiada pela Zona Franca. Então, é uma coisa... Como enfrentar isso? Você já trouxe tanto tema que eu vou tentar fazer aqui um apanhado. Eu acho que a primeira coisa é falar desse diploma de realidade que falta em Brasília. Eu atuo muito na educação e eu sempre digo que mais até do que o debate que a gente vê partidário, o que eu sinto falta é de conversar com pessoas que tenham de fato estudado na escola pública. Eu ouço tanta abobrinha, para não usar outras palavras, eu penso, meu Deus, nunca pisou numa sala de aula. Não tem ideia que o problema da educação brasileira não é ideológico. É a falta de professor bem formado, bem remunerado, é a falta de material, é a falta de um planejamento. E isso vale para todas as áreas. Queria eu debater o SUS com gente que assim, como gente como a gente, já ficou numa fila para conseguir uma consulta para chegar na tua vez 5 da manhã e acabou a senha. É outra perspectiva. Então, não tem problema você ter um empresário, uma pessoa muito rica em Brasília. O problema é só ter gente muito rica, porque você não tem esse diploma da realidade de uma mãe atípica, de uma pessoa cadeirante, de alguém que é um pequeno empreendedor, que vai chegar lá para resolver os problemas que a maioria das pessoas enfrenta. E aí, quando eu chego com os meus projetos, que são majoritariamente na área social, a lei de distribuição de absorventes, que hoje está impactando milhões de meninas e mulheres. Que falaram também um monte de besteira. Oxe, a coisa mais linda que eu ouvi foi deputada absorvente. Nossa nessa história. Mas é por elas que eu estava lutando, e elas valem a pena a minha luta. O pé de meia. São 4 milhões de jovens, é o projeto mais lindo que eu já escrevi, que estão tendo uma poupança para sonhar, para terminar o ensino médio, para fazer um técnico, uma faculdade. A gente aprovou nessa semana a licença paternidade. Eu fiquei assustada, 1/4 das mães tem depressão pós-parto. E a gente não fala do quanto que essa mãe está sobrecarregada. Metade não volta para o mercado de trabalho um ano depois, metade. E a licença paternidade que a gente conseguiu, ela vai para 10, 15 e então 20 dias lá em 2030. Não é exatamente o que eu sonhava, eu queria mais. Mas é um passo importante para cuidar da criança, para essa mãe ter apoio. Então, para esses projetos todos, eu preciso buscar apoio de um lado e do outro. Eu já fui cancelada tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu tenho um doutorado em cancelamento. Mas eu sempre me lembro, eu não estou lá para ser viral, para ser influencer, para ser popular. Eu tô lá para apresentar projeto concreto, juntar apoio e a gente poder aprovar. E já são mais de 20 projetos que viraram lei. Parabéns. Obrigada, e eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Eu vou sugerir vou sugerir um projeto para você. Pode falar. Sabe como melhorar a saúde e a educação no Brasil? Todo parlamentar, seja deputado ou senador, ao entrar
deveria usar só o serviço público, matricular os filhos na escola pública e usar o SUS. Nossa, ia melhorar rapidinho o sistema de saúde e de educação, né? Eu concordo, mas esse ia ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir uma maioria lá no Congresso, sendo muito sincero. Eu acho que essa daí não passa de jeito nenhum. Eu tenho um projeto que não é nem... Você vê como o Brasil... Vou falar rapidinho, mas tá atrás, né? Eu tenho um projeto que é contra privilégios na elite do serviço público. É o quê? É o juiz que foi condenado por um crime e o prêmio dele é uma aposentadoria compulsória. São férias de 2 meses no judiciário, quando a população muitas vezes não consegue ter nenhum mês. É assim, o procurador desembargador que comprou um iPhone, uma cadeira gamer, aí ele recebe o reembolso por aquilo. Então, se a gente conseguir aprovar esse meu projeto, que tira esses privilégios, eu não preciso nem que usem o serviço público. Só não dá para ficar tendo mordomia. Não, mas eles usam o serviço público, ao contrário, como mordomia. Exato, exato. O Brasil tem algumas coisas bizarras, mas pouco a pouco a gente enfrenta. Papa, conta pra gente aí. Novo partido, novos desafios. Fala um pouco disso aí pra gente. Uma alegria muito grande estar recebendo a deputada federal Tabata Amaral. Nós somos amigos já há muitos anos. E o que existe entre nós é uma convergência política muito significativa. O jeito da Tabata fazer política, aprovando projetos lá, essa fecundidade que ela tem de aprovar projetos. A gente teve em Ribeirão também. Exato. Tivemos 42 projetos sancionados em Ribeirão Preto. Uma luta incansável, você acompanhou muito de perto, claro. Até aqui no Cineclube. As nossas denúncias auxiliaram a justiça a derrubar uma organização criminosa que estava dilapidando a cidade e que nós podemos ter a chance de respirar e ter um novo começo que nós estamos trabalhando. Quero a força da deputada Tabata Amaral na nossa região para resolver a questão do transporte suburbano. A última concorrência quem fez foi o Oreste Square, é inacreditável isso. Todos os outros contratos foram prorrogados precariamente e o trabalhador da região aqui de Serrana, Cravinhos, Jardinópolis, sofre. De Serrana para cá, eu tomei um ônibus um dia, levou 1h30 para chegar em Ribeirão. Para na Francisco Junqueira, a menina, o trabalhador, sobe mais 20 minutos a pé, somando dá 3, 4 horas de condução para ela conseguir voltar em casa, preparar a casa para um novo dia de trabalho. Então eu quero a força da deputada Tabata Amaral para isso, também para a questão de segurança, né? Nós temos que ter, eu tenho essa convergência com a Tabata também, de ter essa dedicação de força para as nossas forças de segurança, para que elas não sejam tão precarizadas, que haja uma ação de inteligência, que haja coordenação nas ações. Sei que a Tabata é a favor da PEC da segurança pública e nós também estamos pressionando para que ela seja aprovada. Aquele promotor aqui de São Paulo que está sendo ameaçado pelo PCC, ele fala que a PEC da segurança cria pelo menos uma harmonização, uma coordenação das forças de segurança. Quero a força dessa minha amiga e agora parceira de partido, né, que nós possamos trazer esses benefícios para a nossa região, que é uma região muito próspera. A gente sabe disso, mas que ela precisa ser justa. Exato. E esse trabalho conjunto nós vamos conseguir. É o social e o econômico juntos. Eu acho que eu tenho muita identificação com o trabalho do Papa, mas uma coisa que eu acho que é muito forte é não ter aquela coisa do dogma, da cegueira ideológica. Se eu estou desse lado, eu não posso olhar para outras soluções. Por que não ter um projeto que sim é forte no social, sim foca em oportunidade, mas não tem preconceito com a economia, não tem preconceito com o empreendedor? Um projeto que sim sabe que a gente tem que dar mais oportunidade para as pessoas, mas também tem que enfrentar o crime organizado com coragem. Tem que desmantelar essas organizações. Então, isso faz com que a gente saia dessas caixinhas, a gente muitas vezes seja xingado de um lado e do outro ao mesmo tempo. É sinal que está indo bem. Eu falo, é sinal que eu tô indo bem. Mas é porque quando você olha para o problema, você não pode ter compromisso com uma cartilha ideológica. Você tem que buscar qual é a melhor solução para esse problema. Não importa quem propôs ela. Se é bom, eu vou por esse caminho. Tabata, o Cine Clube Cauim está completando 46 anos. A gente traz aqui quase em torno de 1.000 crianças por dia ao cinema para assistir filme, comer pipoca, tomar suco de laranja. A gente não dá refrigerante que faz mal para a saúde. Arrasou, tá vendo? Tô nessa luta com as minhas afilhadas, viu? E às vezes também a gente até dá um livro, que é para a molecada levar embora. Que eu queria, falando desse paralelo, a gente trabalha com criança e já trabalhamos com 25 cidades aqui da região, quando a gente estava ali no centro de Ribeirão, e agora estamos tentando restabelecer isso com a Secretaria da Educação do Estado.
como incentivar, como você teve um estímulo para entrar na política, como incentivar as pessoas novas, né, a estar na política, porque a gente tem recebido muitos partidos aqui. E eu vejo uma velha guarda, que é bom também, mas precisa ter uma renovação. Exato. Precisa ter uma renovação. O que você falaria para o pessoal mais jovem aí participar de política? Porque muitos identificam como uma sujeira, como uma coisa ruim, eu não quero estar misturado nisso. E você sabe que realmente é um ambiente não muito salutar. Como estimular alguém a entrar na política? Eu venho de uma comunidade muito periférica de São Paulo e uma região com muita entrada do crime organizado. E em São Paulo, infelizmente, não é de hoje que você vê uma parte da política se relacionando com a organização criminosa. Então eu cresci com a pior visão possível da política. Sabe aquela coisa de política é coisa de bandido, fica longe disso? E demorou muito, foi assim, com a luta na educação, com o estudo, que eu mudei minha concepção, de entender que a política poderia ser boa, poderia ser um espaço de transformação. E aí, nessa trajetória, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu nunca aprendi na escola o que estava na Constituição, a divisão dos 3 poderes, o que fazia um prefeito, com quem que obrigava quando o transporte estava ruim. E aí isso é muito absurdo, né? Tem toda essa coisa assim, não pode falar de partido em escola. Não pode mesmo ter uma visão partidária única, mas o caminho não é proibir que a gente fale de educação cívica, é que a gente possa falar de todos os partidos, de toda a vida política. E eu acho um absurdo um jovem se formar do ensino médio sem saber o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual. Então, para mim, o primeiro passo é a formação cívica. E eu acho que ela faz muita falta nas escolas. E aí, o segundo passo é o que a gente está tentando fazer. Porque quando um jovem ou uma jovem olha também para o nosso trabalho e fala, tem alguém diferente. Tem alguém que pensa mais parecido comigo, que é mais parecido comigo de jeito, de idade. Então, é essa diversidade também que eu acho que vai encantar nossos jovens para a política. Eu não quero, ela tem uma atividade, uma agenda extensa, a gente não quer atrapalhar, ela está aí para ser recebida aqui no Cauim por uma série de pessoas. Queria só agradecer a visita. Eu tenho uma pergunta. Diga. De onde que vem esse sotaque bonito? Sergipe, eu sou sergipano, de Aracaju. United States of Sergipe. Entendi. Que eu tava tentando chutar aqui. Meu padrasto é de Tobias Barreto. Olha. Já passei ano novo, minha mãe casou lá. Então tem um pedacinho de Sergipe em mim também. Obrigado, Papa. Obrigado, Tabata. Obrigada. Bom trabalho para vocês, que tragam muitas conquistas para a nossa democracia. Um abraço. Um abraço para vocês. Revista Cauim, mais um programa com personalidades importantes da nossa cidade e do Brasil.